melhorando a comunicação na família. Por algum motivo, tem uns 30 dias, eu voltei a receber no meu gabinete demandas altas de família, por algum motivo. E quando essas demandas altas voltam para o gabinete, na minha percepção, porque o ruído voltou a acontecer. Ruído nas casas, entre os casais, estamos abandonando algum tipo de solução bíblica, e aí não sabendo usar a Bíblia, temos que buscar um recurso de terceiros. Mas eu sempre atribuo que tem muito a ver com a comunicação. Eu sei o que tenho que fazer, não faço, sei o que tenho que fazer e não consigo dizer, não consigo compartilhar. Me tranco ali e as soluções não vêm. Elas não vêm, porque você precisa agir, você precisa trabalhar, é preciso tomar por esforço algumas decisões e ver a coisa melhorar. Melhorando a comunicação na família, hoje vai versar muito mais, agora, no nosso sermão dessa noite, sobre o casal. Eu gostaria de trabalhar o casal, as relações do casal e depois pais e filhos. Pai e filho, mãe e filho e depois filhos e pais. Não dá. Eu fiz a conta lá, o livro que eu estou lendo é dessa grossura, eu falei, só vou conseguir hoje falar sobre o casal. Eu pedi para o Rodrigo, o pessoal depois do departamento, me convidar de novo. Eu falo depois sobre pais, né, e filhos, filhos e pais, e a comunicação entre irmãos também, hoje muito prejudicada, muito prejudicada. Para ajudá-los então, eu vou propor aos irmãos começar com a sabedoria de Provérbios. Provérbios capítulo 16, versos 23 e 24. Você pode ler comigo para ser abençoado, e se você quiser abrir a sua Bíblia, faça, porque nós vamos percorrer muitos capítulos de Provérbios hoje, não serão poucos, e você ficando com o livro aberto em Provérbios, você vai se dar bem aí, no que seja conhecer a sabedoria de Salomão, no ensino da comunicação da família. Vamos ler juntos então? O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Irmãos, palavras agradáveis são como o quê? Quem pode repetir comigo? Doces para a alma e remédio para o corpo. Que coisa boa, irmãos, é se nós realmente pudermos ser mestres da boca. Que Deus nos faça pessoas capazes de controlar pelo Espírito. Daqui a pouco eu vou explicar, pela carne você não consegue, mas pelo Espírito controlar a sua boca a ponto de suas palavras se tornarem agradáveis e servirem de fato para adoçar e acalmar a sua alma e ao mesmo tempo ser o remédio para o corpo. Se eu perguntar para Rodrigo hoje, pastor de famílias, você vai dizer assim, Rodrigo, puxa vida, pastor, tem palavra que mata, tem palavra que adoece. Sim ou não, Rodrigo? A gente que dá palestra para homens lá, pastoreando famílias, especialmente homens e mulheres, nós sabemos que uma palavra dura, maldita na hora errada, ela mata a pessoa, tranca o coração. Tem gente que fica refém de uma palavra maldita uma vida inteira, até que descobre que aquilo que ele fez mal, alguém lhe ajuda e ele vai buscar aquela reparação, aquela retratação, ele volta lá naquele lugar onde caiu e ele sai de lá. Você veja a força de tal palavra. Eu creio, meus amados irmãos, que o plano de Deus, e nós cremos, a Bíblia diz que o plano de Deus é que marido e mulher sejam um. A Bíblia diz que marido e mulher sejam um. Mas o quê? Física, emocional e espiritualmente. Tem gente que só defende, o marido, por exemplo, então muitas vezes defende que ele tem que ser um com a mulher fisicamente. E tudo que ele procura é sexo. Não pode privar seu corpo, o corpo não é seu. É uma conversa muito bíblica, né? Mas quando fala das emoções e do espírito, nada. Da dor da esposa, do sofrimento dela, do como ela está distante. Ele sabe a Bíblia por um capítulo, mas pelo outro não. Deus pede, meus amados irmãos, que como casais, nós hoje possamos estar assim, próximos, de fato, próximos um do outro. Nos aproximemos e nos reencontremos, irmãos, de um sentimento que, quem sabe, deixamos lá atrás, quando nós nos conhecemos como casais. A verdade é que viver juntos em um relacionamento compromissado gera muita pressão, irmãos. O casamento compromissado, comprometido com responsabilidades na criação dos filhos, na formação de um lar digno, gera sim algum desgaste. Não deve ter um cônjuge aqui que não conheça os pecados do seu marido
E não deve ter uma mulher aqui que não conheça os pecados do seu marido e um marido que não conheça os pecados de sua mulher. É difícil. Na vida a dois, nós somos quem nós somos, e parece que tudo se revela. E é fato. Mas o problema todo é que se não houver crescimento mútuo e santificação, o que acontece é que você está junto, mas separado. Porque as pressões, os problemas, as dificuldades, as adversidades nos separam. A verdade é que na vida em comum, os casais devem se esforçar para se comunicar com amor, de forma regular e profunda. Como o tema é comunicação e melhorar a comunicação no casamento, na família, eu pergunto, a comunicação humana vem de onde? A comunicação humana, irmãos, está arraigada na comunicação de Deus para com o homem. O homem imita em todos os seus comportamentos a mesma comunicação com que Deus se comunica conosco. Nós fazemos isso por imitação. Deus nos deu a comunicação como imagem. Perceba, Deus fala de maneira perfeita e maravilhosa o tempo todo na Bíblia. E quando nós falamos tentando resgatar essa imagem de Deus que de Deus recebemos. Gênesis 1:3, veja lá, Gênesis 1:3. Então disse Deus, haja luz, e houve o quê? E houve luz. Por que Deus disse haja luz? Porque ao dizer haja luz, o universo entendeu a sua linguagem. A criação percebeu e respondeu à ação poderosa de Deus. Então Deus disse. No Salmo 19, versículo 1, nós vemos como Deus se comunica, irmãos, sem usar muitas vezes palavras. Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o quê? As obras das suas mãos. O Salmo 19, verso 4, diz assim, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Sem as suas palavras, diz o texto, as suas palavras chegam até os confins do mundo. Deus se comunica, irmãos. Do Gênesis aos Salmos, do Gênesis aos profetas, nós encontramos Deus comunicando sua bênção, sua palavra ao ser humano. Agora, só Deus usou a linguagem e o homem recebeu linguagem só divina? Não. Gênesis capítulo 3, versículo 1, tem alguém que usou uma linguagem e deturpou a linguagem no homem. Gênesis 3, 1. A serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quando a serpente disse alguma coisa à mulher, e ainda mais contestando a verdade de Deus, a mulher decidiu ouvir aquela palavra que o diabo estava contestando a verdade de Deus, e naquele momento decidiu tomar do fruto proibido. Como aconteceu essa queda? Comunicação entre o diabo e a mulher. Diz o texto que ela comeu e deu também a quem? A seu marido. Comunicação. A linguagem que até então era divina do homem, de Deus para com o homem, agora tornou-se uma linguagem corrompida. É uma linguagem que se espelha na queda. É uma linguagem onde boa parte das palavras humanas que nós usamos refletem mais a obra do diabo do que a obra de Deus. João 8,44 diz que o grande pai da mentira, o grande mentiroso, entrou de tal forma na criação a ponto de escravizar o homem nas suas palavras. Jesus fala, vocês são escravizados porque são filhos do pai da mentira que mente desde o quê? Desde o princípio. Desde o princípio. João 8:44. Quando penso nisso, então, entendo o que Tiago quis dizer em Tiago 3, veja na tela, Tiago 3, de 7 a 8, sobre a língua. Veja o texto, Tiago 3, de 7 a 8. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Agora veja o que ele diz. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não pode conter, está cheio de veneno mortal. Quem concorda com as palavras, diga amém. Quem não concorda, não sei nem o que eu vou dizer para você. Essa é a palavra de Deus. Pastor, eu vou orar, encerrar o culto, porque está todo mundo perdido. Por esse texto, sim. Nenhum homem pode domar sua língua, é um mal que não se pode conter. Irmãos, o texto está correto. Nenhum homem pode fazer, mas o Espírito Santo pode. Se você não interpretou esse texto à luz da Escritura e do que você tem sido ensinado na Escritura, você ainda não entendeu. O que esse texto está dizendo, pastor Joel, que você não pode fazer. Eu não posso fazer. Eu vou morrer tentando e não vou conseguir. Mas se o Espírito Santo refrear
e assumir o controle da minha língua, da minha fala, eu posso falar no Espírito. Amém, irmãos? Mas aonde está essa verdade, pastor? Está no Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, o quê? Ele passa a ser uma nova criação. A partir daí, o que esse indivíduo passa a ser? Batizado no Espírito, e batizado com o Espírito, e batizado pelo Espírito, esse indivíduo passa a produzir algo que não é mais obras carnais, mas uma ação do Espírito Santo nele. Veja o texto. Por favor, acompanhe Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais, o quê? Satisfarão os desejos da carne. Agora veja o que ele diz a respeito de receber do Espírito e ter lábio, vida e corpo controlado pelo Espírito. Ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz ele, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, diz ele, crucificaram a carne com suas paixões e os seus o quê? Mas quem são aquelas pessoas? Ele diz, os que são de Cristo Jesus. Verso 24, está lá comigo na tela? Só quem é de Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que um casal de ímpios, tudo que eles têm é uma língua peçonhenta, e eles vão ter o poder de destruir tudo que eles são um com o outro? Vão. Porque tudo que tem no homem carnal é carne. Já fez a conta de quantos casamentos a turma está por aí? Essa turma que você às vezes é fã na novela, na TV, já percebeu por quantas uniões matrimoniais e casamentos e famílias e não casamentos, que tem um aí que tem filha pelo mundo inteiro já, né? A gente não tem vergonha não. Voltou ao Brasil, já vai para outro lugar, vai fazendo filho. E eu acho que não casou com nenhuma delas. Veja o sentimento de um homem carnal, absolutamente carnal. Pode tentar dizer que não. Não tem a vida controlada pelo Espírito. Aí você pergunta, como nós podemos fazer, pastor, para termos a nossa língua controlada? Diz o texto, 25. Se vivemos no Espírito, diz a Bíblia, andemos também no Espírito. Aprendemos a controlar nossas palavras, irmãos, quando resguardamos o nosso coração como Jesus ensina. Como que Jesus ensinou e podemos guardar o nosso coração e as palavras de nosso lábio são guardadas? Leia comigo na tela. A boca... Seu mimimi, né? Não vou dizer miserável, que não pode dizer miserável aqui, não pode, não vou falar não. Né? E quando invoca o zoológico, quando o casal invoca o zoológico, já viu o casal invocar o zoológico? Sua, seu. Aí vem o jardim zoológico inteiro. Vai ser a agropecuária completa. Ovino, suíno, bovino, vai ter de tudo. Porque a língua do indivíduo é dominada pelo quê? Pela carne. A boca fala do que o coração está cheio. Agora pensa o crente, lendo a Bíblia e cantando, Espírito, enche a minha vida. Quando ele fala do que o coração está. A ministra chega e diz, graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Compreendeu a diferença? Se estiver cheio de porcaria, vomita imundícia. Eu falo que ninguém vomita o que não comeu, né? Quem já passou pelo vômito sabe, eu nunca vi você vomitar o que o outro comeu. Ele está possesso? Está ficando maluco? Meu? Como é que é isso? Transmutação de estômago? Não. Você só pode tirar o que está dentro. Se você encher o seu coração de coisas boas, você vai gastar e proferir e derramar sobre a vida de seus irmãos, suas irmãs, o quê? Coisas boas. Porque a boca fala aquilo que o coração está. Fator determinante, irmãos, da comunicação, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Está nesse texto. Tudo isso nesse texto. Um coração cheio do Espírito Santo vai falar das virtudes do Espírito Santo. Vamos lá então, irmãos. Deus usa o casamento para nos ajudar a santificar as nossas palavras. Deus tem chamado a sua igreja a aprender a subjugar a carne. Deus tem chamado você a derrubar aquilo que destrói você, a crescer na sua capacidade de falar, de maneira que você edifique o outro. Como você pode então melhorar a sua comunicação? Como você pode, pedindo ao Espírito Santo que fortaleça você, que encha seu coração de virtudes espirituais, como você pode melhorar a sua comunicação no seu lar, na sua casa, com sua família? Repita comigo todos juntos, comprometa-se. Vamos todo mundo juntos? Comprometa-se. A palavra comprometa-se aqui é uma invocação de comprometimento. Você tem que decidir. Você tem que querer. Há todo tipo de técnica, há todo tipo de ensino.
Você pode tomar muitas ações, mas nenhuma ação será efetiva se você não se comprometer com ela. Eu vou citar algum exemplo aqui para vocês entenderem o que é comprometimento para melhorar a comunicação. Algumas pessoas querem melhorar a comunicação, elas participam de retiro, escrevem cartas, falam sobre perdão, entregam uma para as outras. Funciona sim ou não? Funciona. Eu fiz o radical um tempo lá, né, maravilha. Acabei o radical lá, escrevi minha carta lá, fiz alguma coisa, entreguei para quem eu escrevi pessoalmente, algumas eu li, e Deus me tratou naquele negócio. Eu digo, funciona. Você resolve olhar para o problema, resolve enfrentar a sua questão, resolve pôr no papel, resolve procurar com quem você se sente devedor e tem alguma coisa. E você percebe que Deus entra naquele assunto. Amém, irmãos? Mas o que vai mudar? É simplesmente pensar? Não. É se comprometer com a mudança. Um segundo nível de mudança que muitos aplicam é aqueles que se sentam em volta de uma mesa e se comunicam para, conforme algumas regras, conversar e melhorar. Funciona? Funciona. Pergunta para o Rodrigo lá no Homem ao Máximo. Joedir no Homem ao Máximo. Quando acaba a aula lá, a gente dá palestra, aqueles 10 homens vão para a sala com 2 monitores. E eles começam a abrir o coração. Um falando da sua necessidade, um compartilhando na frente do outro. Telhado de vidro. É confissão, é oração, é choro, é arrependimento, é cura. É se ajoelha e ora. 10 homens, 2 líderes, conversando. Tem uma regra, tem um modelo. No final de uma hora, Rodrigo, tem resultado ou não tem? A esposa vem procurar o pastor e fala, pastor, posso me ajoelhar e beijar o seu pé? Eu digo, não pode não. É de Jesus a obra. É o Senhor que faz. Ele foi tratado porque leu a Bíblia e sentou com varões de Deus para conversar sobre a Bíblia, sobre o pecado e sobre arrependimento. Eu digo, não muda porque não quer. Não muda porque não se compromete. Porque quem se compromete com a mudança, Deus muda. Comprometa-se com a mudança. Outras pessoas não conseguem. Não conseguem ir para retiros, não conseguem ir para uma exposição de 10 ou 12. Irmão, procura um conselheiro, senta com ele e se trata. Eu trato, às vezes, casal olho no olho. Eu já não tenho mais como botar mais ninguém na minha agenda, mas vejo a minha luta. Eu ainda tenho que fazer 2 a 2. Olho no olho, porque quando a pessoa não consegue, ou em grupo, ou buscar, ou ir, ou se formar, o que fazer? Sentar e se acomodar não vai. Tem que ter um apoio matrimonial. Alguns usam o pastor, outros usam um conselheiro matrimonial, alguém usa um casal mais experiente, mas o importante é que se sentando ali e compartilhando, alguma coisa da comunicação vai melhorar. Quem crê, diga amém. Sabe quando a melhoria acontece, irmãos? A melhoria da comunicação acontece quando o casal decide se comprometer e assume o desejo de que precisa melhorar a comunicação. Se você sabe que não está se comunicando bem com o seu cônjuge, aceite e se comprometa hoje com a mudança. E faça alguma coisa para mudar. Pastor, você está pregando para quem? Para mim mesmo. Você acha que eu estou estudando esse material para melhorar quem? Você? Eu estou melhorando a mim mesmo. Eu quero ser um homem melhor para minha esposa. Eu tenho medo dela me deixar. Eu falei, Senhor, macia meu coração. Eu preciso melhorar. Preciso ficar mais bonzinho. Hoje, 4 horas da tarde, ela falou assim, meu bem, eu tenho que pegar isso, vou te levar, meu bem. Botei no carro e trouxe. Estava estudando, irmãos. Ela viu. Eu estou falando isso para poder ela ficar orgulhosa do marido que tem. Sem comprometimento, irmãos. Mudança não é ficar falando, não. Mudança é se comprometer e mudar. Segunda coisa, vamos lá, irmãos? Fala Deus. Segunda coisa, vamos lá? O objetivo da comunicação é o quê? Qual é o objetivo, irmãos? O objetivo da comunicação é o amor. Se resultar em guerra, conflito e contenda, a comunicação está errada. Você tem que mudar na comunicação, melhorar a comunicação. Mas o objetivo não é a separação, o divórcio, trocar de mulher. Um camarada que é tão disfarçado, né? E é tão que ele fala, vou fazer para poder me livrar do problema. Eu falei, não, irmãos, a melhoria é para amar. O objetivo é exercer e aprimorar esse amor que Deus colocou nos corações. 1 Coríntios 7, versículo 3 a 5. 1 Coríntios 7, 3 a 5 diz assim, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Quando eu leio isso, maravilha. Comunicação boa. Meu bem, vamos dar uma sentada, vamos namorar um pouquinho. Com dor de cabeça, isso aqui. Não. O marido invoca a Bíblia. O corpo da mulher é do marido. Vai lá, pega uma aspirina, toma e fala, melhora em nome de Jesus. Bom, vou falar uma coisa para você.
Deus tem que ter muita misericórdia. Quando eu olho para um texto desse, olha, Angélica, quando eu olho para um texto desse, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido: comunicação, afeto, respeito, que atenda às suas demandas, que ouça a sua dor, que dedique tempo a ela na intimidade pessoal que tem com ela, da mesma maneira que o marido hoje tem cobrado e tem exigido, irmãos, posturas bíblicas de sua mulher, deveria exigir de si mesmo uma comunicação mais efetiva e mais eficaz. Os papéis comuns desempenhados por maridos e esposas podem agravar e agravar muito, irmãos, a diferença no sentido do papel. Pensa comigo. Eu estou pensando no modelo mais antigo. A esposa fica em casa o dia inteiro com os filhos pequenos, à espera de companhia, não é? Para conversar com o adulto. O marido chega em casa, nada, não fala nada, não quer conversar. É o famoso estou cansado. O marido, exausto após 12 horas de trabalho com pessoas que são exigentes, um trabalho que exige muito dele, quando chega ele quer conversar ou quer ficar sozinho. É desse tipo de luta que nós estamos falando aqui, é desse tipo de necessidade de entender e de compreender e de achar o ponto de convergência e não de divergência, o lugar do casal no meio de uma realidade, quando hoje eu colocaria que a esposa e o marido chegam em casa juntos, cansados e exaustos. Hoje, essa é a realidade. No transporte, no trabalho, na escola, professoras que dão aula. Imagina a professora que dá aula hoje na sala mais insalubre do mundo, onde ninguém respeita a autoridade do professor. Você acha que ela chega em casa, sorri para o marido e fala: meu bem, eu te amo. Ela chega e fala: ufa, sobrevivi. Mais um dia. E já começa a orar pelo outro. Cada um deve aprender a servir o outro, irmãos. O objetivo de cada casal deve ser entender quanta comunicação o outro precisa e que tipo de comunicação e quanta comunicação o outro precisa para satisfazer o mínimo da sua necessidade. Sabe o que Paulo afirma? Vamos ler juntos. É para mim, irmãos. Se não servir para você, joga fora. Serve para mim. Para mim serve. Romanos 15, 2, 3, a parte A. Vamos ler juntos? Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Cristo, que é Cristo, não viveu para si, irmãos. Viveu para o outro. Por favor, meu irmão, aprenda isso. Isso é o evangelho mais puro e simples que eu poderia pregar para você. Cada um de nós deve agradar a quem? O outro. Terceira recomendação sobre o objetivo. Se o objetivo é o amor, aprenda a ouvir com amor. Vamos falar para a gente poder ouvir. Irmãos, eu quero que você fale para você ouvir. Faz assim, ó. Vamos lá. Aprenda a ouvir com amor. Está ouvindo? Não ouviu, não? Faz assim, ó. Quero que você fale para você ouvir. Vamos juntos? Aprenda a ouvir com amor. Não dá para ouvir se já decidiu. Não dá para ouvir se você só vai ouvir o que você quer. Não dá para ouvir se você já tomou a decisão do que você quer ouvir. Não. Aprenda a ouvir com amor. Coração aberto. Escuta. É provável que enquanto você escuta, você encontra uma verdade que é maior do que você. Todos queremos ser entendidos pelo outro, acima de tudo pelo nosso cônjuge. Para você, é mais importante ouvir ou ser ouvido? Vamos fazer uma pesquisa aqui. O que é mais importante? Quero fazer uma pesquisa aqui. Ouvir ou ser ouvido? Quem acha que é mais importante ouvir? Levanta a mão. Quem acha que é mais importante ser ouvido? Levanta a mão. Casa dividida aqui. Muito bem. Professora no plenário é difícil. As duas coisas são importantes. Muito importantes. Porque ninguém vai ouvir se não parar para ouvir. E ninguém vai ser ouvido se não, no momento, não se fizer silenciar para que o outro também possa falar. É a reciprocidade. É a equivalência. É a via de mão dupla. Irmãos, capítulo 1 de Tiago, verso 19. Eu gosto muito de uma orientação. E essa eu quero praticar. Vamos ler juntos? Para você ouvir, para você ouvir. Vamos juntos. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja, vamos lá, bem bonito de novo. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E tardio. Então a primeira ação e a prontidão é para quê? É para ouvir.
Porque se você não ouve, tudo que você vai falar sem ouvir, é asneira, irmão. Geralmente vai na direção errada. E pode não ter qualquer contexto com o que aquele que quer falar alguma coisa está expressando. A comunicação é mais efetiva quando você vem para uma conversa com o desejo sincero de ouvir atentamente o que a outra pessoa está dizendo. O que Paulo ordena? Paulo ordena, é uma ordem e uma instrução às igrejas, à igreja e aos crentes. Veja, Filipenses 2, 3 a 5. Não façais nada por rivalidade ou por o quê? Orgulho, mas com humildade. Assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do quem? Dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma frônesis, a mesma atitude, é a palavra que é em português, né? Frônesis é a palavra grega, que houve em Cristo Jesus. Ele se comportou de uma maneira tal que nós devemos imitá-lo, a ponto de não fazer nada por rivalidade, nem por orgulho, mas fazer tudo com humildade, considerando os outros superiores. Isso é bíblico, sim ou não? É bíblico. Estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo, carta à igreja de Filipos, carta aos Filipenses. Vou dar um exemplo, uma maneira prática para você ouvir melhor. Vou te ensinar, hein? Depois você faz o Pix para mim. É caro. Se ele fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Aprende. E a brincadeira do internauta, me perdoe a brincadeira. É um pastor conversando com a igreja, você em casa, me perdoe aí pela brincadeira aqui no púlpito. Pense comigo. Uma maneira prática de você ouvir melhor é repetir o que você acha que seu cônjuge disse. Repita o que o seu cônjuge disse para saber se ele disse isso mesmo. Vou dar um exemplo. Meu bem, se você atender-me bem hoje, fizer tudo certinho, à noite você vai ganhar um presente. Aí ela comprou uma camisa para você. Aí você fala, meu bem, você vai ganhar um presente. Se você fizer certinho, ela vai dar a camisa. Se você não fizer, não tem camisa à noite. Aí você ouviu, aí ela falou, agora repete o que eu falei, que ela quer saber se você entendeu. Ah, você disse que se eu fizer tudo direitinho à noite, a gente vai namorar. Mas não foi o que ela disse, meu irmão. Você precipitou. A sua mente está focada em alguma coisa que te faz sentir um desejo que está para além da pele. Você deveria ouvir. Sabe por que repetir é importante? Porque repetir vai fazer com que você deseje realmente atender a perspectiva do outro. Meu bem, eu vou perdoar você. Aí você vai repetir. Meu bem, você disse que vai me perdoar? Foi isso que eu disse. Pronto. Fechou ou não fechou? Quando você quiser resolver uma questão espiritual com o seu cônjuge, e ela fala alguma coisa que você precisa entender para agir, faça-me um favor, repita. E pergunte se o que você disse é o que ela disse. E se houver encontro de informações, você avança. E se ela disser não, você pede, então repita e me explique. Porque eu ainda não o quê? Eu ainda não entendi. Amém, irmãos? Isso é a receita mais simples que eu conheço. Mas tem gente que não consegue. Se o cara conseguir, Rodrigo, tem gente que tem que dar um troféu. Porque a esposa fala, ele não repete, ele não entende, e por isso ele não o quê? Não muda. E eu falo para a esposa também, a mesma coisa. Repita. E repetir o que você entendeu é a melhor maneira de mostrar que você entendeu o que o outro espera de você. Ouvir bem requer voltar completamente a atenção para o outro. É isso. Ouvir bem é dar total atenção ao outro e confirmar o que você entendeu. Faça isso. Quando você deixa o celular na mesa, desliga a televisão e olha nos olhos do seu cônjuge, o que você está dizendo? Ela chega assim. Quando ela fala, quer falar comigo, que não é o pastor, não é o pai, ela fala, Carlos Elias de Souza Santos. Ela fala assim comigo. Eu digo, eita! Aí eu apago o celular, que eu fico vendo TV, celular e ainda fico lendo alguma coisa. Tem elas, terrível. É o tico, o teco e o toque. Né? Que não é transtorno obsessivo compulsivo, não. Tico, teco e toque. Aí eu desligo, desligo a TV e falo, sim, meu bem, o que você quer? Atenção. Quando isso não acontece, tem comunicação? Não tem. Eu só vejo ela indo embora para a cozinha. Eu perdi uma grande oportunidade de ouvir a minha mulher. Isso já aconteceu inúmeras vezes.
porque eu acho que é importante ouvir que a votação deu certo, que, né, Angélica, a minha CNN está me dando a notícia importante. Eu acho importante. Aí eu sempre entendi, espera um pouquinho, mas hoje, não, nada pode ser mais importante do que a sua esposa tem a dizer para você. É claro que eu tenho pedido para ela, tenha paciência no horário do jogo do Santos, tenha paciência e tal. Eu vou tentando. Poxa, ela tem que ouvir, né? É uma via de mão dupla. Tem que ter diálogo. Mas quando você deixa o celular, desliga a televisão e olha nos olhos, sabe o que você está dizendo? Você está assim, ó, você merece toda a minha atenção. Quando você não desliga, é desleixo. Com certeza ela não merece e você não vai receber dela toda a atenção que você acha que merece. O bom ouvinte mostra interesse genuíno no que o outro está dizendo e precisa ser movido pelo amor. Às vezes, meu amado irmão, tudo que o seu cônjuge precisa é que o outro ouça com simpatia e com empatia, entenderam? São duas grandezas. Chega em casa, o marido chegou em casa, atarefado, a pobre da esposa queimou a torta de maçã. Lá em casa nunca fez torta de maçã, por isso que eu estou usando, para a gente poder se livrar de qualquer coisa, que a minha casa hoje virou exemplo para os irmãos, né? O marido chega em casa, queimou a torta de maçã, aquele cheiro de queimado. Possibilidade 1. A pior coisa que eu posso fazer é ficar zangado. Pior, não faça isso, homem, não faça isso. Mulher, se o marido é o cozinheiro, a mulher é quem trabalha, não faça isso. A pior coisa que alguém pode fazer é ficar zangado porque uma torta se queimou. É preciso conversar. O que a maioria dos homens faria? Homens sanguíneos, pobres de espírito, vão ficar zangados. Homens como eu confesso, homens como eu, fazem o que não se deve fazer, mas eu faço. Hoje eu vou mudar, porque eu fui aprender hoje, lendo à tarde, falei, eu tenho que mudar. Comprei um livro caro, um investimento desse. Se eu não mudar, eu sou muito burro. Olha só, eu faço assim, meu bem, toma aqui, cartão de crédito, dinheiro, iFood, peço outra pizza, vamos comer e está tudo bem. Eu não faço assim? Eu resolvo assim. Eu quero paz. É meio que não há nada que o dinheiro não possa comprar. E se não tem dinheiro, pega emprestado, pega no especial, financeiro, dá um jeito, mas compra um pouco de paz. Não é assim? Até hoje eu fazia assim, achava que estava certo. Porque eu não gritava e não falava do queimado, eu achava que eu estava certo. Pode ser isso não. No entanto, hoje eu aprendi, no livro que eu li, foi hoje à tarde, que minha esposa precisa de palavras de encorajamento, de um ouvido compreensivo. Sabe por quê? Hoje eu entendi. A torta não é um monte de farinha, com sal, açúcar, maçã fatiada e gordura. Não, a torta é a expressão dela de amor por mim e pela minha família. E quando isso fica queimado, a nossa família fica queimada. É preciso reacender aquela torta, fazê-la funcionar de novo com o seu trabalho, com o trabalho dela, dos seus filhos, com ingredientes, porque o que se quer naquele forno é que a família tenha calor e receba da parte dela, ou do marido que faz a torta, ou frita o ovo, ou o que fez e queimou, ele quer expressar o seu amor. Você entendeu, filho? E se você até hoje fez errado com eu, não faça mais. Aprenda que torta é muito mais do que farinha, açúcar e maçã. Quantas vezes aquela comida foi uma tentativa de expressar amor e você não entendeu o recado da sua esposa ou do seu marido, pode ser ele que cozinha na sua casa. Alguns casais são compostos, irmãos, por pessoas que são muito diferentes. Uma é quieta e mais falante. Lá em casa tem uma sanguínea e um melancólico. É tremendo o negócio. Funciona. Às vezes o cônjuge é mais falante. O que ela tem que fazer? Tem que falar menos, ouvir o marido um pouco mais. E quando o marido é mais falante, a mulher é mais fechada. Tem que ouvir mais, tem que deixar mais espaço para que ela possa falar. Se quem fala muito continua falando muito, quem não fala nada nunca vai falar. Vai ser anulado, vai ser amassado na relação, nunca vai se expressar. Provérbios 20, versículo 5, vamos ler juntos. Fala para você ouvir, fala para você ouvir. Vamos lá? O propósito no coração do homem é como as águas profundas, mas o homem inteligente, quando você quiser, e se você quiser descobrir a medida certa de falar, você consegue, sim ou não? Sim, irmãos, porque há um objetivo, há um propósito. Eu quero melhorar a minha comunicação. Se você é inteligente, o Espírito Santo está com você, você vai conseguir, sim ou não? Sim, você vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir.
Quarto lugar, estamos caminhando. Me dê um tempinho. Caminhando para o final. Aprenda a falar com amor. Você tem que aprender a ouvir com amor, mas tem que falar o quê? Não, eu vou ouvir com amor e falar com dureza. Serve? Aprenda que o propósito do relacionamento, da melhoria da comunicação, o objetivo é o amor. Ouvir com amor, falar com amor. Seu cônjuge não precisa que você apenas ouça o que ele tem a dizer. Ele precisa que você compartilhe a sua vida com ele. Embora a nossa comunicação deva ser transparente, honesta, nem tudo que passa na nossa mente deve ser dito. Você deve falar tudo que vai na sua cabeça? Não. Tem coisa que a sua família, a sua esposa e seus filhos nem estão preparados para ouvir, e você nem foi convidado a dizer. Eu tenho hoje no meu ministério uma vocação muito grata. Eu recebo uma gama de informações e de ajuda e de serviço. Nem tudo eu posso colocar na minha mesa, na minha casa e no meu lar. Eu não preciso levar trabalho para dentro da minha casa. Quando entro e estou vestindo a minha roupa de servo e de pastor, eu vou servir. Quando eu chego em casa, eu tiro o sapato, eu lavo minhas mãos. O pai de família, o marido, o homem de respeito, aquele que a esposa espera, chegou. Porque se lá tiver o pastor com a sua clínica, haja ticket de responsabilidade. Fiz, passei, resolvi e tal. O que você acha? Ora bolas, nem tudo. Paulo declara, irmãos, Paulo é muito sábio, declara o que você deve compartilhar. Olha o que Paulo diz, leia comigo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, torpeza, né? Mas só a que seja boa para a necessária edificação. A sua palavra que você fala tem que servir para edificação e tem que transmitir o quê? Tem que transmitir o quê? Qual é a frequência que o crente transmite? Graça. Essa é a nossa frequência. Eu falo numa frequência que transmite graça a quem ouve. Palavra torpeza, palavra que causa destruição, não. Eu falo que edifica a minha casa. Isso é o evangelho. Pastor, mas o texto está em outro contexto. Não, irmãos, está no contexto da família mesmo, Efésios 4, 5. Ou você nunca leu a Bíblia? Está nesse contexto, é esse contexto de temor, de marido, de amar como Cristo amou. Essa é a tônica da igreja, relação de patrão-empregado, está tudo nesse contexto. Esse é o contexto. Somos pecadores às vezes, e sabemos que como pecadores às vezes queremos falar, mas nosso pensamento não se arrependeu. Não fale. A Bíblia diz, tardio para falar, pronto para o quê? Para ouvir. Por que você tem que aprender a falar e segurar e nem sempre falar o que você acha? Por quê? Vamos ler Provérbios 10, 19. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é o quê? Guarda o lábio. Segura. Quando você segura e se controla, você sabe que com certeza surgirá sensatez. Mas se falar muito e se soltar palavras impensadas, veja, nas muitas palavras, transgressão. É o que sobra. É o que sobra. Uma perspectiva mais positiva, use palavras para edificar seu cônjuge. Ofereça apoio, encorajamento e gratidão. Sempre que possível, agradeça e seja grato. Edifiquem-se uns aos outros, edifique-se um ao outro. A palavra de Deus é boa para que você possa exortar. O que deve ocupar o crente na conversa como marido e como mulher? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso o quê? É isso que o crente tem que pensar. Esta é a lista das bênçãos que você deve praticar para ser um crente abençoado. Veja o texto, Provérbios 16, 24. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para o quê? Para o corpo. Aí você que está doente, irmãos, é a família, os cônjuges adoecendo um ao outro, um adoecendo o outro, e o que não melhora? Não melhora porque as palavras são duras, não são brandas, não são medidas, não são pensadas. Quinto lugar, irmãos, caminhando, porque nós temos só mais 15 minutos aí, né, para terminar o culto. E eu termino. Quinto lugar, aprenda a se comunicar sobre questões mais profundas. Se somos casados, nós não vivemos no raso, nós mergulhamos em águas mais profundas. Tratamos questões mais profundas, olhamos no olho e procuramos entender um pouco mais por que o outro é assim. A conversa de alguns casais consiste quase sempre em coordenar
agenda financeira, dinheiro e saldo bancário. Essa comunicação só ninguém aguenta. Não é só isso. A comunicação mais profunda é o cansaço, o trabalho, o vigor, a alegria, o que eu devo, o que você me deve, o que eu posso fazer, o que você pode fazer. Isso edifica. Isso faz com que o casamento avance. Quando o casamento é de uma nota só, vai gerar o quê? Monotonia, é monótono. Monotonos, tonalidade única, mono. Ninguém aguenta. Eu me lembro, quando namorava com a Angélica, e que tempo bom. Nós tínhamos realidades diferentes. Eu trabalhava o dia inteiro, ela tinha agenda de estudo manhã, tarde, prática de esporte e algumas outros estudos, piano e outros conservatórios. Mas a gente começou a namorar, os pais autorizaram, o que eu tive que fazer foi comprar uma bicicleta para ela, lembra? Uma bicicleta branca, né? Tinha até garupa. Mandei botar uma garupinha bonitinha. Eu tinha uma vermelha, né? Acho que a minha era vermelha e preta, que Deus me livre. É bem que eu vendi aquela bicicleta. A minha era vermelha e preta, mas a sua era branca. Lembra disso? Irmãos, Rodrigo, que tempo bom. Nós ficávamos lado a lado. Parece que a gente reduzia o pedal para ficar mais tempo conversando. A gente falava dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do desejo de ter filhos, de se casar. E quando víamos, irmãos, aquela pedalada que eu, né, desde aquela época eu já não andava muito de bicicleta, aquilo não cansava. Porque você tinha um objetivo comum e tinha tempo para conversar. Hoje eu não só não ando de bicicleta, já não peso mais 60 quilos, eu vejo que a gente já não conversa tanto sobre os nossos sonhos. Eu vou comprar a bicicleta branca para ela de novo. O que eu vejo é que a gente precisa reencontrar aquele espaço de comunicação mais profunda. Que as coisas boas são lembradas, que os pontos comuns são encontrados. Senão, irmãos, é só divergência, convergência não tem. Você se lembra de como você compartilhava naquele namoro pensamentos e emoções? Falava que se você fosse morar numa casinha de sapê, você ia. Lembra disso? Hoje você diz que não, mas lá você falava isso. Agora que somos casados, essa conversa íntima parece que não é importante. A gente precisa tomar decisões. E decisões importantes são sempre a conta, o saldo, o dinheiro, o bem e o futuro dos filhos. Será? Será que é só isso? E quando os filhos forem embora, o que vai sobrar? Aprenda a perceber como seu cônjuge recebe várias formas de comunicação e como tudo isso o afeta ou o melhora. E veja, mesmo na melhora, houve uma afetação. Foi para o bem. Mesmo que você ache que foi claro, não suponha que o cônjuge tenha entendido a mensagem. Reconheça que as pessoas têm necessidades e desejos diferentes. Comunique, verifique a informação, permita-se entender e permita que o outro entenda. Outros preferem receber. Quantos cônjuges preferem receber ações de amor, especialmente, muito mais do que agir ou falar alguma outra coisa? Alguns anseiam mais por romance, outros esperam só presentes. E se for assim, dê presentes. Precisamos encontrar um ponto de convergência nessa relação. Caso contrário, irmãos, aquele toque carinhoso, valioso e precioso, não existe mais. Quer melhorar mesmo a comunicação? Então o que você mais deseja pode não ser o que o seu cônjuge deseja. O que você mais gosta pode ser o que menos ela gosta. Quem não se comunica se trumbica. Já dizia um grande filósofo carioca. Cuidado. É preciso mergulhar numa comunicação mais profunda. Vamos caminhar para o final e a gente termina? Cuidado com os assassinos da comunicação. Vamos falar juntos? Cuidado. Muito cuidado. Assassino quer a distância. Especialmente se ele for um serial killer. Porque ele mata em sequência. Assassino da comunicação, ou você assassina ele, ou ele mata você. Palavras têm grande potencial para o bem ou para o mal. Pode causar grande elevação ou dano. Provérbios 18, 21. Vamos ler juntos? A morte e a vida estão em poder da língua. Tiago dizia, e repito, Tiago diz de novo, a língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso de nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo quê? Pelo inferno. Diga assim, Deus tem misericórdia. Que língua peçonhenta, que língua maldita. Se eu usar essa língua, não há casamento que resista.
palavras podem causar estragos no casamento de várias maneiras. Primeiro assassino de matrimônio. Esse aqui é serial killer. Porque quem conta uma tem que contar outra. Qual é o primeiro serial killer do matrimônio? Fala bem alto. Mentira. Quem conta uma tem que contar outra. Porque a segunda tem que sustentar a primeira. E se não tiver que contar a terceira. A mentira também pode ocorrer de forma mais sutil, por meio de informação enganosa. Omissão também é mentira. Omitir ou exagerar. De acordo com o provérbio, vamos lá. De acordo com o provérbio, por que a mentira é um assassino da comunicação? Vamos lá. A língua falsa, ela fere porque ela odeia. Como é que você pode ferir alguém que você ama, meu irmão? Não pode. Não pode usar o testemunho falso. As palavras orgulhosas causam o quê? A ruína. Provérbios. Segundo assassino da comunicação. Qual é o segundo assassino? Vamos lá? Sempre raivoso, sempre irado, sempre desgastado, sempre discutindo, sempre agredindo. Não vai funcionar. Mentira não funciona, palavra raivosa também não. Assassina a comunicação viável e possível do matrimônio. Veja Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18 e Provérbios 15, 18. Vamos ler juntos. Há palavras que ferem como o quê? Como espada. O homem que se irrita com facilidade provoca o quê? Ele não faz a mediação de conflito, ele é a causa. Ele provoca. Meu irmão, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Uma vez dita a palavra, ela não volta atrás. Você vai ter que correr atrás do que você disse. E quase sempre se arrepender. E é arrependimento demais, irmãos, para poder consertar esse tipo de matrimônio. A pessoa que sempre interrompe seu cônjuge, quando ele interrompe o seu cônjuge que está falando, quando ele deveria ouvir, o que ele está dizendo? Preste atenção. A pessoa que sempre interrompe seu cônjuge, quando ele está falando, expressa uma atitude. Minhas palavras são mais importantes que as suas, então você precisa ficar em silêncio, porque agora sou eu que vou falar. Quando é que as minhas palavras são mais importantes que a do meu cônjuge? Nunca. Se nós somos um, nós temos a mesma o quê? A mesma palavra e o mesmo lugar de fala. Então, quando ela fala, você o quê? Ouve. E quando ele fala, você o quê? Ouve. Porque se você interromper, o que você está dizendo? Que a sua fala é mais importante que a do outro. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, é caro o que nós estamos dizendo aqui. E tem grande valor para ajudar a sua família. Veja Provérbios 18. O tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. É por isso que você fala. Sua esposa está falando, sabe por que você fala e interrompe? Porque você é um tolo. Pastor, o senhor está abusando da sua autoridade, está abusando aqui da sua posição para me chamar de tolo na igreja. Eu não estou abusando da minha autoridade, não, eu estou ao contrário. Eu estou dizendo para você que eu e você estamos nisso aí. Nós que fizemos isso, somos tolos porque a Bíblia diz que somos. E se eu não quero ouvir o que a Bíblia diz, pego a minha Bíblia e vou embora. Você devia ouvir, porque eu quero ouvir. E quando eu fizer, minha esposa vai falar assim, foi você que disse, meu bem. Você é um tolo. Eu digo, é verdade. Você ouviu. E eu me esqueci. O tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar sua opinião. Veja, responder antes de ouvir é tolice e o quê? E vergonha. Provérbios 18, versículo 13. Vamos lá, irmãos. Assassino da comunicação. Primeiro, mentira. Segundo, palavra raivosa. Terceiro, o quê? Resmungar, implicar e... Vamos lá, é o rir, né? Rir. Resmungar, implicar e reclamar. Se o seu marido rir, fecha a boca dele. Rir, R-I-R, né? Resmungar, implicar e reclamar. Precisa, irmãos, melhorar nessa área. Quando o seu cônjuge acha que não há nada que ele possa fazer para agradar você, ele pode ser tentado a desistir. Precisa melhorar. O prejuízo é multiplicado. A amargura e lembranças de erros passados também afastam o casal. Você precisa melhorar. Um outro inimigo, assassino de reputações. Qual é o outro inimigo? Assassino da comunicação. Vamos lá? O silêncio da... Chegou. Aí você diz, pronto para ouvir. Bonito, né? É bonito, mas se o cara for cínico, não serve. Pronto para ouvir? Você senta. Aí a pessoa... Aí ela fala, você não vai falar nada? Aí você... Esse silêncio cínico não resolve, irmão. Você é um cínico, você é um hipócrita. Especialmente se for uma mulher, diga, eu sou cínica, eu sou hipócrita. Não pode se comportar assim, porque o silêncio da indiferença ajuda.
pior assassino da comunicação, esse silêncio cínico, de quem ouviu, entendeu, tinha que se manifestar, mas se recusa. É um assassino de reputação ou não é, meus irmãos? É um assassino de comunicação ou não é, meus irmãos? É assim, meus irmãos. Precisa mudar. Quando nós desejamos mudar, temos que mudar. Algumas pessoas permanecem em silêncio, por quê? Porque não sentem necessidade de se comunicar, mas é preciso. Outras se recusam a falar porque acham a questão difícil, mas é preciso enfrentar. Muitos não falam porque estão amargurados ou irritados. Ah, meu irmão, é hora que passa. Pede ajuda a Deus. Porque se ficar no silêncio da indiferença, não vai resolver. Além disso, é importante estar ciente da comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal é um perigo. Tem gente que usa dela com uma expertise. Comunicação não verbal. Pega Provérbios 6,13. Provérbios 6,13, não vou botar na tela não. Pensa num negócio desafiador, e eu me deparei com isso hoje. Esse é o casal mais cínico que eu conheço, quando a mulher e o marido usam dessa expertise para não resolver a questão, ou para tentar intimidar o outro. Isso é terrível. Provérbios 6,13. O perverso e vil, Provérbios 6,13. O perverso e vil diz assim: pisca o olho, ó, está assim no seu texto aí? Pisca o olho, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Não está dizendo isso? O que ele faz? Você vai resolver a situação, aí os filhos estão ali, você fala assim, ó. O que você está dizendo? Não falou nada. Meu bem, você concorda? Aí você fala assim, ó. Aí você vai lá atrás e cruza os dedinhos assim, ó. Você está entendendo o tipo de desleixo que você faz? Ou então aquele negócio assim, a esposa está falando, ó, o pé, ó. Comunicação o quê? Não verbal. Tô nem aí. Vai ficar do seu jeitinho, não tô nem aí. Ele está falando, irmãos. A alma está gritando. Pensa como é que a prostituta chama o camarada para traição. Precisa falar? Para na esquina, ela faz o quê? Gente. Estou quase me prostituindo, para você entender. Que vergonha, pastor. Olha o nível que o pastor tem que descer. Né? Todo tipo de sinal mal conduzido e mal orientado, acaba ou não acaba? Aí quando a esposa briga e fala com os filhos, o cínico vai dizer assim, mas eu não falei nada. Ah, sei. Precisava falar, irmãos? Precisou falar, irmãos? Precisou? De mão dada com a esposa, passa uma moça do lado, com uma roupa e tal, você faz assim para a moça, ó. Comunicação não verbal. Ele falou ou não falou? Aí vem dizer para o pai, está brigando comigo, mas eu não fiz nada, eu não falei nada. Não falou, não. Por quê? Nem precisava. Porque nem precisava. Eu sei que vocês estão cansados, vamos terminar? Termino por aqui hoje. Quarta-feira da próxima, você me chama que eu boto mais quente. Fala, Deus. 7, maneiras práticas de melhorar. Vamos terminar com coisa boa agora. Notícia ruim já foi. Coisa boa para terminar o culto hoje. Qual é a maneira prática de melhorar a sua comunicação? Vamos lá. Repita comigo. Fala para você ouvir. A tela está apagando aqui, não sei porquê. Deve estar com queda de energia, né? Maneira prática. Primeira maneira prática de melhorar. Vamos juntos? Planeje. Deixa eu falar para ver se o pastor Carlos Elias ouve. Planeje momentos a dois, pastor. Sai da escala de trabalho, da escala de serviço, tira um domingo de folga, porque ninguém aguenta. Sua esposa foi chamada para o ministério, mas ela não é a pastora da igreja. Ela precisa conhecer Miguel Pereira, Penedo, Poços de Caldas, Caldas Novas. Ô pastor! Ô Paris, hein? Aí já tem que planejar um pouco mais. Como é muito fácil sermos levados pela tirania. Tudo é urgente, não tenho tempo, estou trabalhando, estou ocupado. Se eu não fizer, ninguém faz. Irmãos, esqueça isso. Se você não planejar, não vai sair. Quando não há planejamento, o relacionamento pode ser negligenciado. Portanto, será enfraquecido. Planeje. Solução. Provérbios 21:5. Os planos do diligente conduzem ao quê? A fartura. Se planeja e é diligente, fartura, prosperidade. Mas muita precipitação leva o que, Lúcia? Pobreza. Olha lá. Precipitado, jogou a vida fora. Precipitado.
Quem planejou estar em outubro no retiro de casais vai estar lá, né, Rodrigo? Quem planejou, financiou e está pagando, em outubro vai estar no retiro de casais. Quem não planejou vai ficar botando o dedo na cara do marido. Por que a gente não foi? Bem que o pastor te avisou. Tanto que aquele vídeo passou. Vai ter que aguentar. Não planejou. Os planos do diligente conduzem à fartura. Sábio Salomão escreveu, por que planejar? Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida de ilusão. Porque a vida passa, irmãos. E é tudo isso que temos hoje que viver e cuidar. Terceiro, vamos lá. A terceira coisa que você vai fazer para melhorar aí a sua comunicação e aprimorar aí a sua comunicação. Aperfeiçoe o quê? O diálogo. Sempre aperfeiçoe, melhore. O quanto você puder, melhore. Toma nota, veja o quanto você precisa crescer. Veja os pontos que você está com pouca produtividade. Aumente ali a produtividade. Provérbios 15, versículo 1, diz assim. A resposta branda desvia o quê? O furor. Provérbios 16, 21, está na tela. A doçura dos lábios aumenta o quê? O saber. Quem melhorar a comunicação vai colher melhores resultados do seu relacionamento. Então faça o quê? Aperfeiçoe o diálogo. Um cônjuge sábio saberá o momento para discutir. Uma mulher sábia sabe a hora de se colocar. Repito, um homem sábio e uma mulher sábia sabem a hora de se colocar. Quem diz isso? A Bíblia. Provérbios 25, 11. Leia comigo para você ouvir. Leia comigo. Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim a palavra dita, qualquer hora. Quando der na telha, é assim? O que diz lá? Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim a palavra dita, na hora certa. Sabe por que não frutifica? Falou fora de hora. Não orou e não escolheu a hora certa de compartilhar. Lá em casa eu falo, o Santos está jogando, aguarda um pouquinho, 45 minutos, e terá a minha atenção total. É a hora certa. É a hora certa. 36. Vamos lá. Compartilhe o quê? A vida espiritual. Vamos pensar? Lembrando então, planejar tempo a dois, não é isso? Planejar tempo a dois, aprimorar e desenvolver um diálogo melhor, aprimorar o diálogo e a comunicação. Terceira recomendação, compartilhe a vida espiritual. Orar junto, ler a Bíblia junto, compartilhar leituras, ler o mesmo livro que ela lê, ler o mesmo texto que ela lê, compartilhar, discutir. Quando isso é compartilhado, a vida dois melhora. Fique de pé, irmão, e vamos terminar em nome de Jesus. Fique de pé. Irmão, irmã querida que me ouve aqui, que me ouve em casa, e você que vai assistir essa palestra depois. Deus deseja que marido e esposa sejam melhores amigos, sabe? Deus deseja isso. E nós precisamos tentar viabilizar isso. Para que maridos e esposas sejam melhores amigos, é necessário que haja uma comunicação de significado e sentido. Há várias maneiras em que podemos prejudicar o nosso casamento por meio de palavras pecaminosas ou por uma falta de esforço em ouvir e falar com amor. Ouça com amor, fale com amor. Sabe, irmãos, agradeça, diga assim, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Repita, graças a Deus, o Evangelho nos transforma. O Espírito Santo controla a nossa língua, domina meu celular. Eu não mando qualquer mensagem, eu não compartilho qualquer zap, eu não digo qualquer coisa. O Espírito Santo vem controlar todo o meu ser. Graças a Deus, o Evangelho me faz dominar a minha língua. Por fim, temos um Salvador. Eu tenho um Salvador que pode me resgatar dessa minha falha de comunicação. Eu tenho um Jesus que me ensina a se comunicar. João 7,46. Nunca ninguém falou como Jesus falou. João 7,46. Nunca ninguém falou como Jesus falou. Ah, Senhor, eu quero falar assim. Jesus jamais pecou. Não pecou com sua língua, não pecou com suas palavras e abençoou a vida de muitos. O que nós podemos fazer? Pedir a Jesus que controle a nossa língua. Deus trabalha por meio do casamento para santificar a nossa comunicação. Mas comunicação santa dá trabalho. Eu poderia colocar para você o livro que eu estou lendo, esse aí. Um dos melhores livros que eu estou lendo. Eu ainda estou no início. Daqui a uns 6 meses eu vou terminar tudo. O ano que vem vocês vão ver uma série de sermões, família, segundo casamento. Que negócio maravilhoso. Mas o melhor livro do mundo não pode ajudá-lo. Se você achar que ele é uma receita mágica. Não é o livro.
é a santificação. Se eu decidir ser santo, a santidade está em mim e é com a santidade de Cristo que eu vou viver uma família melhor, amém?